Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Caindo de produção. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um debate bola aqui pela TV Santa Maria, sempre com o apoio cultural de Biomédica, lojas com produtos para a sua saúde e fitness. E se quiser montar a sua academia, é só chamar a Biomédica. Sude Contas, escritório contábil, prestando serviço de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho. Mecânica em geral e injeção eletrônica. Repasse Veículos, localizada na rua Ádilos Monteiro de Almeida, número 170, e o contato é 55997-233-568. Cefas, fábrica de portas, a primeira fábrica de portas automáticas de enrolar em Santa Maria, e agora já no estado do Paraná, tanto comercial quanto residencial. É só entrar em contato com a Cefas pelo telefone 5599-170-0170. Obrigado pela presença dos senhores, Souvenir Machado, Sérgio Xavier, e o Bico ali concentrado no celular. Desculpe. Ah, mas tudo bem, pode desenvolver suas atividades aí, desde que na hora do debate aqui... Ele está vendo com quantos pontos está o Inter. Está com 9. Eu não precisaria olhar, eu sei que está com 9. Pessoal, tivemos aí esse final de semana mais a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde os gaúchos não foram muito bem, com exceção do Grêmio, que venceu um jogo difícil em casa, né? Enfrentou um adversário fortíssimo, por 1-0. Bota forte nisso. Internacional levou 4 do Corinthians, com um jogo bem polêmico, questões de arbitragem que nós vamos debater aqui no nosso programa. E o Juventude, onde também teve problemas também com a arbitragem, onde perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Então, isso aí nós já vamos colocar direto aqui com o Bica, primeiro sobre o jogo do Inter e Corinthians. Pode falar à vontade, pode chorar, sei lá como é que vai ser a expressão. Eu perdi o ânimo até para chorar. É? Mas, credo. E nem para reclamar, não tem ânimo? Porque, mas não vai trazer o resultado. Vai adiantar, né? Do que reclamar, né? Porque os nossos colegas gremistas, quando erram contra eles, a gente tem empatia, né? A gente vai e diz, não, errou mesmo, o Grêmio tinha que ter ganho. Aí quando erra com a gente, o pessoal assim, chora, toma aqui um lenço, não sei o que, parará. Mas assim... viu? Tá aqui. Obrigado. Já pode passar para mim aqui também, que eu vou chorar. Já vou passar para o senhor. Eu perdi. Sabia veio privilegiado. Eu perdi o ânimo até para chorar, porque é difícil. Eu vou encarnar o Ricardo hoje aqui. Não tem como. Eu tô com o Ricardo dentro de mim desde o dia do jogo do Inter e Corinthians. Não tem como, tu entendeu? E tu tinha falado para mim, né, quando eu dei o resultado. Eu falei um Inter, um VAR, só que eu não contava que o VAR ia golear, né? O VAR resolveu golear. E aí, mas só uma observação que eu vi algumas pessoas na crônica esportiva dizendo assim, mas como o Inter não foi prejudicado? Olha os 2 gols que o Corinthians fez que foram anulados, mas aquilo ali, houve falta na origem do lance. Então não é... Agora, a gente tem que diferenciar o que é ser beneficiado ou ser prejudicado por arbitragem e ter a regra cumprida pelo VAR. Quando o VAR acerta, tu não foi beneficiado, uma injustiça foi reparada. Agora... Se o teu jogador dá um carrinho, não acerta o jogador, leva o amarelo por pressão dos jogadores do estádio, porque o árbitro não ia dar o amarelo para o Bruno Henrique. Ele não ia dar. O Dorival ali pulou em cima de tanta dele. Pressão que fizeram nele, ele deu o amarelo, tanto que ele deu e foi sair e lembrou que o Bruno Henrique já tinha amarelo e deu o segundo. Então, se ele
se ele tivesse lembrado, ele não teria dado aquele segundo, porque ele viu que não era falta para isso. Aí depois aquela falta, aquele pênalti do Romero, brincadeira aquilo, né? Aquilo não é pênalti em lugar nenhum. Inclusive, a gente lembra aí de lance, o próprio Inter postou nas suas redes sociais o lance do Fortaleza e do Palmeiras, e que os jogadores de defesa desses times acertaram o rosto dos jogadores do Inter dentro da área, nada foi marcado, o VAR sequer foi chamado. Mas foi por isso que ele deu o pênalti. Se tivesse acertado a cabeça do cara, pode ser. Mas eu vou te fazer um questionamento do Inter. Sim. Qual é o problema do Inter hoje? Ele é defensivo ou ele é o Mas eu já ia ofensivo? chegar lá. Eu já ia chegar lá. Aí, então tem tudo isso. Eu gostei do que o Roger fez, de mudar ali, colocar o Thiago Maia e o Bruno Henrique. Acho que os pontas direitas, nenhum tá funcionando, e ele pensou bem, foi o jogo certo que ele fez. Tanto que o Inter entrou no gol da virada. Quando o Inter virou o jogo, ele entrou tabelando dentro da área do Corinthians. Golaço. Entendeu? Né? Gol de Trocando cinema. passe de Gol de primeira. videogame. Pegou e liberou o Fernando e falou, vai, estamos perdendo, Coisa mais agora linda vai. aquilo Sai ali. daqui da linha, né? Que nem ele gosta de falar, ficou dentro da linha. Sai da linha e vai. E aí o Fernando inicia a Eu jogada achei um dos gols mais bonitos do do brasileiro. campeonato, né? Então, eu Bica, gostei. deixa eu só fazer um parênteses para ti bem rapidinho. Aquele lance do Mateuzinho em cima do Wesley, ali, onde originou o início da jogada, o gol anulado do Corinthians, tu acha que ele não merecia tomar um cartão ali? Eu estou me referindo assim, ó. Sabe por que eu falei isso? Sabia que é bom em arbitragem também? Porque, sabia? E souvenir também, claro. Né? Assim, ó, se por acaso aqui nós tivemos uma infração, tá? Como foi constatado que houve a falta, tá? O que ocorre? Deveria ser marcada a falta ali. Então o Inter está no ataque. O árbitro está de frente pro lance. Isso, está no ataque. O que pode? Poderá ocorrer. O Inter lançou uma bola na área, não sei o que vai acontecer. Não estou prevendo. Em consequência de ser de não ter marcado a falta, ele traz toda a jogada para dentro da área do Inter. E aí dá todo o rebu. E de onde é que a bola parte depois da falta? Lá da defesa do Inter. Então não dá para entender. Agora, eu não daria, como eu não daria falta, não daria cartão amarelo pro Bruno Henrique, não vou ser hipócrita que de dizer que eu daria cartão amarelo pro Mateuzinho, porque o lance é bem parecido. A diferença só é que o Wesley deixa o pé e o jogador do Corinthians pula na hora do carrinho do Bruno Henrique. Mas são carrinhos laterais que não tem tanta velocidade, nem tanta agressividade, não foi com a sola do pé também e tal, então eu acho que eu não daria amarelo para nenhum dos dois. Mas aí, terminando a parte da arbitragem, a questão do pênalti do Iraberto sobre o Wesley, eu acho que, como eu sou colorado, eu tendo a ver que foi pênalti, mas acho que quem diz que não foi também está tudo certo, não é um lance muito escrachado assim para pênalti. E eles analisaram o lance, o juiz não for no VAR, mas eles pelo menos analisaram o lance, tem o áudio do VAR ali. Ok. Agora, o que mais me desesperou naquele jogo foi ver a diferença que faz tu jogar com um atacante em campo. Tu ter um atacante. Porque time que se preza, que quer almejar alguma coisa numa competição, que quer conseguir um título, que quer conseguir uma vaga na Libertadores, num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, tu enfrentar um Corinthians que nem candidato a nada não é, e o Corinthians ter um atacante que faz 4 gols no jogo, 3 valeram, mas fez 4 gols no jogo, e o teu atacante não consegue dominar a bola, que é o que eu falava da época do alemão. O alemão, eu dizia, esquece o alemão não sabe dominar a bola, ele não consegue, ele não tem fundamentos básicos do futebol. Pois a gente está vendo o Valência, jogador de Copa do Mundo, que fez 4 gols em Copa do Mundo, jogador de seleção equatoriana, jogador que foi o quarto ou quinto maior artilheiro do mundo, quando ele jogava logo imediatamente antes de vir para o Inter, quando ele jogava no futebol turco, né? E aqui ele não consegue dominar a bola. E aí a gente não tem outro atacante, porque daí o Borré tá machucado, o Borré também não faz grande coisa quando entra em campo, não mudaria a história daquele jogo. Eu quero um atacante que mude a história do jogo, que nem o Yuri Alberto fez. O jogo estava embaçado, o Corinthians estava apertando, o Inter estava com 5 zagueiros. O Yuri Alberto dominou, foi em frente, tirou o corpo, deixou o zagueiro do Inter com medo de fazer a falta e bateu de canhota no canto do goleiro. E no Inter não tem um atacante que faça isso, nem que tente fazer. Porque é óbvio que não vai acertar toda vez, né? O Yuri Alberto é um dos 3 melhores atacantes do Brasil hoje. Eu não estou querendo que o Inter tenha, que todo time tenha um Yuri Alberto.
mas tem que ter um atacante que pelo menos tente fazer o que o Yuri Alberto fez. Que numa bola alçada na área esteja tentando tomar uma bola do zagueiro, que esteja à disposição para um passe em boa colocação para remate, que chute, porque o Yuri Alberto, além de fazer os gols que fez, ainda arrematou mais outras bolas a gol. Então deixa sempre a defesa em alerta. As defesas estão em alerta. As defesas dos adversários do Inter esquecem o Ener Valencia. Jogar com o Ener Valencia é a mesma coisa que não tem ninguém. E por isso que a superioridade do Corinthians foi tão grande contra o Inter. Depois que o Inter perdeu o Bruno Henrique. Porque daí o Inter ficou com 2 a menos, não foi com 1 a menos. Foi com 2, porque o Inter já começou o jogo com 1 a menos, que é o Valencia. Ele não acrescenta absolutamente nada em campo. Nada. Ele não marca, ele não corta uma linha do passe, ele não se oferece para passe, ele não se posiciona bem, se a bola vai nele, ele perde a bola imediatamente após. Então, assim, ó, eu desisti do Valencia. E antes que o Borré volte, eu desisti do Borré também. Tá, mas manda essas 2 dragas embora. Qual é a alternativa que tu coloca para a situação do grupo do Inter? Ricardo Matias, pelo menos, mas enquanto tá não machucado. tem dinheiro para trazer. Ricardo Matias tá machucado? Tá machucado. Então, não sei. Então joga sem atacante. Que é verdade mesmo, bota o Wesley de centroavante e fecha a casinha e estica a bola no Wesley, qualquer coisa. Claro que o Borré nós não vamos enterrar ainda, né? Ele vai voltar da lesão e vai jogar. Pode ser que jogue bem. Mas ele pegou uma lesão muscular grau 2 ainda. É mais de 30 dias. O Borré se recupera super rápido da lesão, né? Teve uma vez ali que ele estava com uma lesão muscular, disseram que ia demorar 2 meses e em 1 mês ele voltou. Vamos torcer para ser assim agora. Mesmo discurso do Roger. Igual? Ele assistiu a entrevista? Igualzinho. Pior que eu fiquei tão revoltado com aquele jogo que eu não assisti a entrevista igualzinho o discurso do Roger. Eu não, só pra dizer, eu sei que é difícil acreditar, mas eu fiquei tão revoltado com aquele jogo que eu não assisti nada. Nada do jogo. Exatamente o discurso do Roger. O Roger, num jogo aqui dentro do Beira-Rio, ele disse que o ataque dele não está funcionando. Nossa. Que o Wesley não está fazendo gol. Que o Wesley não fez nenhum gol. O Wesley até faz, mas anulam todos os gols que ele faz. Mas aí eu vou te perguntar para vocês aqui. Eu vou analisar 2 jogos. Contra o Nacional do Uruguai ali, a defesa tomou 3 gols. Agora contra o Corinthians, tomou 6 gols. Porque as faltas elas foram feitas, mas não foi dada. Houve a continuidade do jogo e a defesa tomou o gol. Então, em 2 jogos... O fato dela ter tomado o gol, a falta lá não interfere o fato de ter tomado o gol. São 9 gols em 2 jogos. E quantos gols fez o ataque? 5. Mesmo com prejuízo, que, na minha opinião, também, esse Bruno Henrique, né, não poderia ser expulso. Eu acho que não foi lance para isso e eu concordo contigo, ele puxou e aí não tem mais. Lembrou, agora não tem mais. Então eu não vejo só problemas ofensivos, eu vejo mais defensivos hoje. É que o defensivo, eu ponho, como a defesa vinha muito bem e aí começou a degringolar, eu boto muito na conta do cansaço, da quantidade de jogos. Mas isso aí todos os times têm problema. Mas isso aí todos os times têm. Só o Inter que está cansado, o Corinthians está jogando hoje. Vamos ver como é que... Tá, mas e como é que o Corinthians vinha antes desse jogo do Inter aí? Muito mal, empatou em casa mas sem técnico, um time qualquer lá da Sul-Americana. Sem técnico e o time do Corinthians é ruim. E isso que me preocupa. Esse jogo do Nacional, por exemplo, o Inter jogou um Grenal no sábado, na terça estava jogando contra o Nacional em casa, jogo da Libertadores. Pessoal, essa semana, por exemplo, daí jogou no sábado, vai jogar de novo na quinta. Mas aí tu tem que usar o grupo. Claro. Pessoal, quantos jogadores tu acha que tu for lá pagar? Lá tem mais de 30 jogadores para pagar no final do mês. Tanto que quando o Inter lançou mão do seu grupo, quando botou jogador, foi rodar o elenco ali, o time foi para as cordas. O problema é que o Inter tá achando muita desculpa e tá jogando muito pouco futebol. Exatamente. A hora que eu tiver a oportunidade, eu vou me posicionar a respeito disso. Outra coisa, os laterais, só para dar um contratempo nisso Deixa para mim dos lateral. Os laterais do Grêmio, do Inter, estão saindo muito do lugar. Deixa para mim, eu já te pedi. Quanto que isso acontecia no Grêmio. O que fez o Mano? Estacionou os laterais. Estacionou uma linha de 4. Quer dizer, zona para todo mundo. Né? E aí, ajeitou.
E eu vejo esses zagueiros do Grêmio, do Inter, dando bote para tudo que é lado. É na lateral, do lado cobrindo o lateral esquerdo e cobrindo o lateral direito. Não é fácil. E depois aquele sistema lá do Corinthians com aqueles 2 atacantes lá, louco. Não é fácil. Pessoal, que eu já falei, é o que o Roger não conseguiu fazer no Inter com o Borré e Valência juntos. O Corinthians consegue fazer que ele com vai o Yuri mal? Alberto e Depay. Inclusive, ele Depay, o estilo do Borré é bem parecido com o Depay, que volta um pouco mais, que dá um lançamento, que infiltra. Sabe quando que ele Só que não tem. Criou o problema? Quando ele recuou o Fernando como terceiro zagueiro. Claro. Que Aí funcionou. ele perde o meio. Funcionou contra o Flamengo e ele achou que ia funcionar contra o Corinthians. Exatamente, ele perde o meio. Perdeu o meio. Vocês querem ver uma coisa como as ideias, entendeu? Às vezes elas divergem no sentido de todo mundo estar buscando uma alternativa para acertar. É isso aí. As divergências acontecem, mas tem que ter o acerto ali para ter o resultado. Eu acho que o sistema defensivo do Inter, tá, a começar já pelo goleiro. O goleiro já não está transmitindo aquela segurança que o Sérgio Xavier até falou, que já estava sendo considerado o terceiro goleiro do mundo, o Antony, né? E eu sempre reforcei, mas pelas defesas dele, momentaneamente, é isso mesmo. Né, ele não está trazendo mais aquela segurança para o sistema defensivo. E acontece, tá, pelo lado da facerice dos laterais do Inter que estão jogando. Principalmente do Bernabé. O Bernabé parece que não joga de lateral. Ele é um ala, ao mesmo tempo um ponta ofensivo. Ele é um cara que agrega o ataque. E ele está deixando muito a desejar no sistema defensivo. O que ocorre? Quando ele vai, às vezes tem que vir a cobertura, mas quem está saindo para dar essa cobertura ali pelo lado esquerdo é o Vitor Gabriel que está fazendo isso aí. Então o que acontece? Aí falta no meio. Quando faltou no meio, a bola foi para o Yuri Alberto. Quando tu pega o zagueiro de frente, é fácil de tu driblar ele. Aí diz isso pro Valência, então, que é fácil. Eu quero ver o Valência fazer isso uma vez. Uma vez só. Eu não cheguei lá no ataque. Desculpa, eu tô muito revoltado, desculpa. Eu vou ceder meu espaço para ti, viu? Não. Deixa ele falar à vontade. Vocês podem observar quando o Fernando ele vai no Yuri Alberto, ele já vai meio torto, cara. Ele já vai meio caindo. Aí o que acontece? É fácil dar o drible. E o Vitão, no momento que ele faz aquele gesto ali de passar pelo Fernando, ele já coloca na situação de obstruir o lance. Só que o Alberto foi mais rápido que ele e ao mesmo tempo fez um gol, né? Foi muito rápido ali. Então eu acho que é um lance de 2 que foram driblados ali ao mesmo tempo, mas a qualidade também do Yuri Alberto, né? A precisão que ele teve nos dribles ali foi uma jogada individual. Mas ele não tem cintura dura, né? Tu vê que ele traz para a esquerda, protegendo a bola rápido ali, ó. Ele não chegou a driblar, fazer uma grande, mas ele trouxe para a esquerda, escondendo o corpo pro Vitão aqui. Se o Vitão bate nele ali, a falta na frente. Quem está nessa fase aí é o centroavante do Cruzeiro. Ah, tá. É muito rápido também. Então, eu vou terminar o negócio no Internacional. E pelo lado direito, o Aguirre já está mais consistente ali. Ele já está observando que o outro está indo demais e ele já está ficando. Só que o Aguirre, ele parece estar se tornando um jogador mais maduro no time do Inter, cada vez mais. Então, a segurança que ele está dando, ele já está se projetando mais. Porque já está tendo a cobertura ali do Vitão, que dá a saída para ele. Aí vocês podem observar que o Thiago Maia também já está fazendo essa cobertura ali para ele. O Thiago Maia, ele sai para ali, pelo lado direito ali. Então, essa projeção dele também está dando uma situação mais favorável para o ataque. Só que o ataque hoje, ele não está recebendo aquela condição favorável que deveria de receber, principalmente do meio de campo. O meio de campo do Inter parece que não está tendo muita posse de bola. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que faz o lado esquerdo na frente do Inter hoje? Hoje é o Wesley, né? O Wesley. E o Bernabé, os dois. Pois é, e não era o caso de colocar o Bernabé como um quarto homem de meio campo, pelo que ele joga? E botar o guri ali na esquerda. Que é o lateral esquerdo que tem reserva. O Moreno ali, o nome dele? Vitor Gabriel.
Não, o lateral esquerdo, o reserva Ramon? O Ramon. Não mostrou aqui. Como joga? Joga É fraco. Ele é mais ofensivo, mas quando ele vai no ataque não faz nada. Não, mas aí mais exatamente. ofensivo já Era melhor então daí devolver, já que vai liberar o Bernabé, podia fazer o Vitor Gabriel de lateral esquerdo, que não sobe, e o Juninho de zagueiro pela esquerda. Vitão, Juninho e Vitor Gabriel, e aí o Porque esse Bernabé joga demais. Mas o que não dá... Tira quem? Esse joga esse muito. é o problema. Eu acho que ia dar uma mão pro Wesley. Pro meio, fechando pro meio. Eu acho que ia dar Vocês querem ver? Eu acho que o Internacional, quando voltar, eu não sei se vai voltar logo, quando o Rocher voltar para o gol, vai dar outra segurança para o sistema defensivo. É porque o Antony, ele teve boas partidas, ele não pode tirar esse mérito dele aí também. Mas só que agora, ultimamente, ele está tomando uns gols ali. Tá jogando em outra liga, né, cara? Mostrando a limitação dele agora. Eu acho que ele está dentro da realidade dele. Mas não vamos crucificar ele, porque ele teve bons momentos também no Internacional. E o Internacional, quando ele tem a oportunidade de fazer uma jogada bonita, ele faz. Então, tu vê que o time, como o Roger diz... o time é treinado, e eles fazem esse tipo de jogada. Só que hoje nós estamos aí, como o Bica está falando, o Valência não aparece para nada para o jogo. Ele não dá uma situação favorável de receber uma bola enfiada. Tem que assustar. Eu acho o Wesley mais perigoso de 9 do que tudo tá louco, claro, toda a vida. E o Wesley ele está numa fasezinha crítica, né? Que o Wesley, não tá vamos combinar, pessoal, o Wesley não fez gol ainda. Se somar todos os gols que o Wesley fez e foram anulados, impedimento por causa de unha comprida, o Wesley fez mais gol que o Valência. Só que daí, pega um VAR que vai medir que o ombro do cara tá 2 centímetros na frente, aí anula. Aí o outro lá, ele tá com o bico da chuteira. Daí não tem como. E o Bernabé anda pagando o gol lá do lado esquerdo. Claro. Mas também é a tal coisa, difícil, né? Mas é difícil correr 100 para lá e 100 para cá. Dá mas 200. ano passado ele fazia, né? Mas ele faz. Ele fez os 2 ou 3 jogos ali que ele foi mal no início. O Roger pegou ele e falou: vem cá que eu fui lateral esquerdo, eu vou te ensinar a ser lateral. Foi ali, mostrou pro Bernabé como é que era. O Bernabé tava dando bico no cara na bandeirinha de escanteio aqui e depois tava cruzando na bandeirinha lá. Mas aí é um crescimento dele muito grande e aí ele já não aceita isso. Não sei. Então ele quer se consagrar onde? Do meio para frente. Ele quer. Ele quer e ele tá muito afobadinho para fazer esse tipo de jogada. E outra coisa, o ataque não tá correspondendo aos cruzamentos dele também. Gente, a bola vai. Ali não tá correspondido. Esses problemas que estão acontecendo agora, quando o Inter ganhava e estava bem, aconteciam também. Claro que em menor número e tinha outra coisa. Mas o Inter tinha aproveitamento de gol, fazia gol, exatamente. Aí se o Inter faz um gol, ou para começar, para de sair atrás do resultado, né? Porque nos últimos jogos aí saiu atrás em todos eles, ele tem que virar. Já é outra dificuldade. Mas aí, digamos, o Inter vira aquele jogo contra o Corinthians 2-1, vai lá e faz mais um, muda o jogo, só que não tem oportunidade de fazer mais um, porque tu não tem atacante. Mas tu não pode atribuir isso aí, Bica, porque ali o jogo tava, quando o Inter ficou com 10, aí ficou fácil. Não, claro, mas se tivesse 3-1 com 10... Entendeu? Mas tem aí tu quer colocar uma situação, como é que se diz, altamente favorável e adversa pro time que está jogando em casa. É bom, mas tem que fazer gol. Esse time do Corinthians é bom. Mas o sistema defensivo dele não é bom. Não. Defensivo não, mas pra frente é um time muito bom. Tem umas peças ali, o tá louco. É time que vai incomodar. E daí tu olha no ataque ali, cara, Depay, eu brincava aqui, falava do Depay, coisa, mas mais por implicância mesmo, um baita jogador. O Depay e o Yuri Alberto. Titular da seleção da Holanda. O Carlinhos que ele joga muita bola, né? Tá louco, cara. Isso que nem o Ele foi uma exceção nesse jogo aí contra o Inter. O Corinthians, ele vai esbarrar nele mesmo, os problemas financeiros dele. É muito grande. É muito grande. 2 bilhões e 400. Mas mesmo assim, mas o que acontece? Como é o Corinthians, os caras se submetem e vão jogar lá. O Yuri Alberto era pra estar no Inter. O Yuri Alberto foi pra Rússia. O mecanismo da FIFA lá, empréstimo, quem é que vai pegar o Yuri Alberto? O Inter levantou o braço. Eu, né? O cara saiu daqui, mas é mais fácil ir para a seleção brasileira jogando em São Paulo, jogando no Inter, ele conseguiu um contrato para o Zenit da Rússia. Jogando no Corinthians, ele vai conseguir um contrato para Inglaterra, para Itália, para Espanha. Claro. Então o cara pensa nisso daí. A mídia é muito maior. O André Ramalho, graças a Deus, não veio. O Inter estava brigando por ele preferiu ir para o Corinthians.
Entendeu? Então é assim, a gente perde as brigas por jogador, é muito difícil. Mesmo Souvenir, assim, depois dessa choradeira toda minha do Bica aqui, o Xavier só complementa. Eu vou só dá umas encostadas. Eu vou começar por amenidades, assim, para acalmar o Bica, né? O Bica tá nervoso, tô percebendo isso aí, né? Tô desgostoso. Uma vez eu ouvi uma frase que Ele dizia... é do Brasil de Pelotas, assim, ó, que perdeu pro São primeiro, José 3-1. Quero agradecer ao meu amigo Xavier. Mais uma gentileza do Xavier. Mais um presente. Mas para de te mudar. Ele fez uma exigência, que eu pare de me mudar, né? É que eu morei em Livramento e morei em Pelotas. E eu tenho simpatia pelo Brasil, sou torcedor Souvenir. do Brasil e do 14 de julho de Livramento. E ele me presenteou 2 camisas, uma do 14 e outra do Brasil de Pelotas. Antes de tu começar o teu comentário, deixa eu só fazer uma referência aí. Tá? Um abraço pro grande amigo meu, Ricardo Jobim. Um cara certíssimo. Grande cara que deu a explanação aqui de como que é o futebol brasileiro. Obrigado, Ricardo. Pode continuar. Ricardo é visionário, ele enxergou. Mas a amenidade que eu vou falar... Um dia eu ouvi essa frase, alguém disse assim, ó, no futebol brasileiro, jogar contra Corinthians e contra Flamengo... O Flamengo Cruzeiro meteu um pênalti aos 47 nele lá, não fala agora aí. Mas jogar contra esses dois é a mesma coisa que quando tu tem que subir no morro lá no Rio, né, para fazer entrega de alguma coisa. É certo que tu vai ser assaltado, mas tu tem que ir. Tem que ir. É obrigado aí. Então, assim, ó, é certo que nós vamos ser assaltados contra Corinthians e contra Flamengo. E contra Palmeiras. Agora já entrou o Palmeiras também, né? E isso vale para os dois, vale para a dupla Grenal. Já foi mencionado até o Grêmio. E aí entra a sabedoria do Ricardo. Claro. O Ricardo diz assim, ó, a dupla Grenal fica faceira quando acontece um erro contra um só. Aí o outro fica super contente, que na verdade tinha que se unir para não acontecer isso. E é verdade, a gente está vendo, nós já perdemos um campeonato em 2006, perdemos o campeonato em 2020 para esse mesmo Corinthians. Foi 19. E o Grêmio, 19, né? 2019 para esse mesmo Corinthians, 2006 para o mesmo Corinthians, 2005, aliás, para o mesmo Corinthians. E o Grêmio perdeu o ano retrasado, né? Foi para esse mesmo Corinthians também. Tá. Pelos assaltos que sofreram. Mas, assim, terminando essa amenidade, e obviamente, assim, ó, tu gosta de lisura, né? Todos nós gostamos de lisura na competição, né? Que ganhe o melhor e que nenhum seja favorecido, mas, infelizmente, é o que acontece, né? Mas eu estou muito preocupado. Fiquei muito preocupado com esse jogo do sábado, muito preocupado com o Inter, com o desempenho do Inter. O Inter vem de 7 jogos do Brasileiro e mais 2, 3 jogos da Libertadores, e a gente está percebendo assim, uma queda na parte do ataque do Inter. O ataque do Inter não faz mais gol. O Wesley não faz gol, o Valência, não preciso nem explicar, porque o Bica sintetizou de maneira muito clara o que é o Valência. E quando entra o Borré, dá uma melhoradinha, mas não muito também. Então o Inter tem problemas no ataque. Tem janela. E o Inter, a minha preocupação é porque o Inter vazou na defesa. Contra o Corinthians escancarou o problema na defesa. Espero que seja um fato isolado, até porque eu sou contrário ao que disse o Bica, disse, ó, que nunca mais o Roger coloque 3 volantes. E nunca mais, porque afundou o time, afundou o Vitão, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, afundou o guri emergente que estava num crescimento, o Vitor Gabriel. Tá? As nossas laterais, as duas têm problema. O Bernabé, ele desfila, ele passeia, né? Ele tem muita utilidade no ataque, mas ele sempre foi deficiente, mas aí tem que ter uma cobertura, e não está tendo a cobertura devida. E o nosso lateral direito, o Café, né? Aguirre. Café Aguirre, né? O Café Aguirre, ele melhorou e a torcida do Inter aceitou em relação a ele mesmo. Mas ele, por si só, não é bom. Ele é deficiente. Ele não ataca bem e não defende bem.
E escancarou. O cara, assim, ó, levantaram bola o jogo inteiro por cima dele. Foi por cima dele e do Antony. E eu me lembro, e até do a mão palmatória, o Saviano, quando nós falamos de goleiro, e ele fez ressalvas com relação ao Antony, e eu disse assim, ó, olha, eu assim, ó, o Rocher, eu reconheço as qualidades, sei que é um goleiro superior, mas não me faz falta. Eu não acordo de manhã e digo, puta, nós agora nós estamos... Ou quando né? tinha antes, né? Na primeira época do Antony. Eu aceito. Que a véspera de jogo, nós vamos sem o Rocher para contra os caras. Agora a gente não fica mais assim. Não fica mais. E o Xavier fez a seguinte pergunta para mim, que me marcou bastante. Pergunta para a zaga do Inter, vai lá no vestiário e pergunta... O que muda com o Rocher e o que muda com o Antony? E realmente, assim, ó, levantaram bola o jogo inteiro e o cara não saiu trancado. Em nenhuma bola. Parece não que tinha criado raiz. Então, me preocupa o desempenho, né? Porque vazou a nossa defesa, tomara que seja isolado, mas o histórico não está sendo bom. Nós jogamos os últimos 4 jogos, nós levamos 8 gols. A média isso que jogamos contra o glorioso Maracanã. Se tirar o Maracanã, sim, que os caras não chutaram uma bola em gol, se tirar o Maracanã, nós levamos quase 3 gols, 3 gols por jogo. Uhum. Isso é muito preocupante para uma defesa de um time que tem pretensão. Se tu quer ficar no meio da tabela ou quer passar dos 45, beleza. E aí eu te faço a pergunta, quantos o Inter tomaria se não tivesse o Vitão na zaga? Porque o Vitão é um dos melhores, se não o melhor zagueiro do Brasil. Mano. E aí tu toma 3 gols com o melhor zagueiro do Brasil, quando vender ele e vier outro pé de fumo qualquer aí, nós vamos tomar 5 gols pro jogo. Mas, Bica, eu tenho uma outra preocupação. Fiquei preocupado com o desempenho e eu estou muito preocupado com o discurso. Tá? O discurso do Roger, o discurso da direção e o discurso do torcedor do Inter. Hoje, tu abre uma rede social, é que o Inter... está sendo garfiado, porque já está tudo montado, porque isso... Assim, aí vocês vão me dizer, mas então tu acha que não está sendo garfado? Não, eu acho que está sendo garfado, mas nós fomos garfiados em 2005 e 2006 nós somos campeões da América e do mundo. Tá? O discurso pode ser até ficar a nível do torcedor, mas está se criando a teoria da conspiração, assim, ó, que está encobrindo o que está errado. O nosso técnico está terceirizando, a nossa diretoria está terceirizando. Souvenir, só um pouquinho, não, te interrompendo. Sim. Eu acho que essas situações aí que a gente coloca, que o Inter foi prejudicado, muda muito, sim, senhor. Muda bastante. Só para ilustrar uma coisa, ilustrar. Tá? Não estou dizendo que poderia ocorrer realmente o que seria proporcionado pelo lance. Aquele jogo contra o Palmeiras, o Inter poderia buscar um empate naquele pênalti, claro. Lá contra o Fortaleza, aquilo aí não tem lógica o cara não marcar. 6 pontos. Então, acontece o seguinte, aí tudo mudaria para o enfrentamento dos próximos jogos. Entendeu? Foi um em cima do outro. O Inter poderia ter ganho do Fortaleza lá, que seriam 3 pontos, tá? Poderia ter empatado com o Palmeiras em casa. Se tu me permite, Tilé, se tu pegar a tabela de todos os times que brigam, entre aspas, porque agora o Inter não briga mais pelo título, mas se tu pegar a tabela de todos os times que brigavam pelo título no início, o início da tabela mais difícil era do Inter. Então, se o Inter passasse vivo por aquilo ali, olha agora, o Flamengo perdeu pro Cruzeiro, o Palmeiras se atrapalhou contra não me lembro quem ali. Empatou um jogo. Entendeu? Então, se o Inter sai vivo nesse início, com uma boa pontuação lá em cima no alto da tabela e depois começa a pegar um monte de draga um atrás do outro, consegue deixar o time relaxar que com é o caso do Inter, né? O Inter só pegou time bom. É outra coisa. Retomando e respeitando... E o Grêmio é o contrário. Respeitando a opinião de todos vocês. Né? Retomando. Quando tu começa a terceirizar o teu insucesso, a preocupação tem que aumentar. E o Roger... está terceirizando com discurso de arbitragem, não é? E a nossa direção também está terceirizando quando tem que cobrar, quando tem que cobrar atitude. Por exemplo, do seu Valência, que o time precisa ganhar de um clube de 4ª divisão, empatando 0-0 no Beira-Rio, e a expectativa era fazer 3 para tranquilizar para o jogo da volta. O cara sai
brotando do campo, sem o mínimo comprometimento com o torcedor aflito na arquibancada e com a torcida toda no Rio Grande do Sul, esperando que o cara saísse correndo, que fizesse a substituição, que não se perdesse um segundo daquele jogo para poder fazer o resultado que nós estávamos esperando. É isso que a diretoria tem que fazer. Assim, ó, nós estamos sendo roubados há muito tempo. Isso é normal, isso faz parte do futebol. Se erra, está se errando demais. Assim, ó, tem que se fazer. Eu acho que a diretoria ela tem que se posicionar. Né? Mas o que tem feito? Eu pergunto, o que tem feito de efetivo a dupla Grenal com relação às arbitragens do Brasil? Porque o problema não é hoje. Eu citei aqui há 25 anos argumento para ir lá. Mas esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto, porque... Mas o argumento, qual é? O que tem que ser feito? Não, mas eu vou dizer, isso é estrutural. Faz 25 anos, 2005, nós lembramos, mas se nós for pegar Arnaldo Artifilho, Arnaldo César Coelho, assim, Romualdo Artifilho. Olha, o DVD que virou chacota na época, hoje é documento histórico, porque ali ele sintetiza todos os erros de arbitragem contra o Corinthians, favorecimento, e qualquer time do Brasil faz um DVD também. Sim. E enche todo o espaço do DVD. O que a dupla Grenal tem feito, a não ser fazer jogada para a torcida? E o que a Federação Gaúcha de Futebol faz para os seus associados? O que ela faz é aceitar o saláriozinho de 200 e comprometida. O que para vocês, o que a Federação faz? Boa. O que a dupla faz? Vocês vão dizer assim para mim, assim, ó, são comprometidos. Não fizeram nada, eu vou contrariar vocês. Eu vou dizer, fizeram sim. Sabe o que a Federação Gaúcha de Futebol fez? Reconduziu o cara, porque por troca de uma ajuda de custo, ganhava 50 mil, passou a ganhar 250 mil de ajuda de custo. O que o presidente do Grêmio fez, Fabiano? O que o presidente do Inter foi lá e votou no mesmo cara? Nossa, com certeza. Todo mundo votou no mesmo. Que vem conduzindo a arbitragem desta maneira. Fica tapando só vem com a peneira conduzindo o futebol sem seriedade. Sem seriedade. Um cara que foi apresentado um projeto para qualificação dos árbitros, um projeto de longo prazo que custava 600 milhões, ele não aceitou, ele não quis. Mas aí ele deu 60 milhões. Aí ele deu 250 para cada representante o que vai custar quase 70 milhões. Vai custar bem mais do que isso, né, para qualificar. E aí, assim, aí vem fazendo discursinho de que termina o jogo do Corinthians, aí o vice de futebol... Que era presidente da Federação Gaúcha de Futebol e se licenciou para assumir a vice-presidente, exatamente, assim, vai fazer discursinho ali, eu vou fazer uma nota, aliás, não, vou dar uma entrevista que ele fez contra o Corinthians, uma manifestação oficial do clube. Tinha que fazer na hora de votar. Na hora de escolher os dirigentes que tem credibilidade. Já tá o voto, tá pronto já, cara. Já tá tudo acertado. Não interessa, mas se tu for quando um se rebela, os outros... Agora tu vai... Um tem que ter coragem. Na outra, tu vai se ele se rebelar que for o ele vai ser isento. Vai isentar ele. Se em 2005... Aí daí? Se em 2005... Tu vai ter força contra os outros todos? Tu não tem força. Mas aí numa dessas tem alguém só esperando não, negativo. Negativo. Tá todo mundo no esquema ali, cara. Tá todo mundo no esquema. Sim, mas aí nós vamos aceitar? Tem que aceitar. Se não aceitar, não tem campeonato. Eu não aceito. Nós como torcedor... Se não aceitar, não tem campeonato, vamos pra Federação Uruguaia jogar o Uruguaião lá. Eu concordo plenamente, eu como torcedor não aceito isso. Eu não aceito. Torcedor brasileiro decente não aceita. Não aceita, a maioria não aceita. Mas e daí? Quando vai para a hora do jogo, do campo, o estádio tá cheio. Dos coitados que estão olhando o jogo ali, os coitados. Que o resultado já está tudo acertado, a arbitragem está tudo pronto, cara. Por que o Palmeiras não é prejudicado? Por causa da força do Palmeiras. A força do Palmeiras, a força da torcida do Corinthians, a força da torcida do Flamengo. Isso aí dá ibope, dá dinheiro, cara. É isso aí que interessa. Hoje em dia, o futebol brasileiro chama-se fator econômico. E pronto, não tem outra coisa que tire. Vamos fazer um campeonato de bancos, então? Só fator econômico.
Só interessa o Vamos dinheiro. pegar Só dinheiro. Itaú versus Bradesco contra o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Todo mundo tem interesse. Aí se perdeu só a no vergonha, dinheiro. se perdeu perdeu toda a moral, o respeito futebol. com a o prova, sentimento Silveira, do torcedor. A prova disso aí é a nossa seleção brasileira. Hoje ela é quinta colocada para as eliminatórias da Copa. O que vocês querem Nem melhor que isso aí? treinador tem. Nem treinador Nem- tem. Olha que referência tem aí para Cara, todos mas aí saberem. tu resume tudo isso que vocês estão falando à CBF. Tem Sim, que mudar com A certeza. CBF, Muda Mas o quem comando é da a CBF enquanto não mudar. um presidente Diga quem é a recolocado no É canetaço, representante das- um Então, presidente recolocado no canetaço, um outro presidente preso, um outro Qual é o fugiu da... objetivo de tu? Quanto ganhava esse presidente de Imagina, ganhava federações? 50 pau por mês. 50. Ganha Qual é o 1,5 milhão. objetivo de um presidente, de uma entidade, aumentar de 50 para 200 Claro. mil? Pra Qual é o começar objetivo? que esses caras não tinham que ganhar salário. Efeito- a gente está aqui, ó. efeito A gente Ronaldo vive- Nazário. Santa Maria. É. Santa Maria tem grandes entidades empresariais, associações e tudo mais. Eu não conheço nenhum presidente de entidade empresarial. Eu trabalho no meio, sou assessor da imprensa de algumas entidades aqui de Santa Maria. Nenhum deles ganha salário, cara. Nenhum diretor ganha salário, nenhum presidente de entidade ganha salário. Vai perguntar se o presidente da CDL, do Sim de Lojas, da Cassisme, do Sinduscom, do Sim de Gêneros, do Secov, ganha salário. Ninguém ganha salário, cara. Quem ganha salário é quem trabalha lá. Eles são voluntários, eles doam o tempo deles. E claro que eles têm seus benefícios também, de ficarem conhecidos, de melhorar o seu network. Mas é isso. Financeiramente eles não se beneficiam. Diretamente, pelo menos. Agora o cara é presidente. Ai, porque eu dou a vida pelo futebol, eu nasci no futebol, não sei o quê. E aí tá, mas a tua conta bancária lá todo mês pinga 200 pau na tua conta, cara. É que essa então tu não tá discussão ali pelo nossa- futebol. Essa discussão nossa não é para ser feita aqui no Brasil. Aqui no Brasil vale tudo. Entende? Os grandes exemplos vêm de cima. Então, Nós estamos só se desgastando aqui. só se desgastando. Essa questão aí, ó, Terapia. esses jogos aí no meio. Mas nós estamos se desgastando, mas nós estamos falando a realidade do futebol brasileiro. esses jogos, depois Isso que é muito entrou esses importante jogos saber. aí no Claro que meio. é. Tem mais isso também. Entrou esses jogos aí no meio do futebol. Isso aí tem por tudo. É um inso. É um E sabe o que vai Espalhou. acontecer? O Vitão deu uma entrevista Vai ser punido. Vai ser e punido. vai ser punido por ter dito a verdade. É verdade. E Como é vocês que foi a viram? entrevista dele? Hã? Eu sei que ele deu uma entrevista, mas Ele deu uma não foi. entrevista que ele disse, mas botam esses juízes cagados aqui, ó. Aqui na E o- Itaquera, né? Itaquera é sempre 12, 12 11 contra contra 12. Ele fez aquela Aquilo que o manifestação torcedor fala, que ele disse falou. que o Bruno Henrique não deveria ser expulso. Que teve Ele pênalti disse, contra o Wesley, que daí também. Aí eu pergunto, Tilé, o presidente da Abrafut, né? Da Associação dos Árbitros. Sim, sim. Depois fez uma nota E já fez uma contundente um e BO. Já fez um BO e contra fez ele. uma denúncia para o E um BO. STJD. Tá? O Vitão vai ser Eu ferrado nessa aí. respeitaria muito essa nota e muito essa denúncia se esse presidente, que é o Daronco, Anderson Daronco, o presidente nacional da Abrafut, ele tivesse tido a mesma atitude quando o diretor de futebol do Grêmio, no Campeonato Gaúcho, disse que o Campeonato Gaúcho estava comprometido. Por que estava comprometido? Porque estava falando do juiz, da honestidade dos juízes. Quando tu pega um campeonato, tu diz assim, ó, esse tá, como é que você diz? Quando Cartas marcadas, ele falou, né? Foi o que ele falou, velho, nesse sentido, que era cartas marcadas, que estava envenenado, Comprometido. contaminado, estava contaminado. Assim, ó, ele não levantou uma voz. Será que é porque que era o diretor do time dele? Que ele não tomou essa atitude? Mas agora, quanto um jogador que disse a verdade num jogo em que houveram os erros de arbitragem, reconhecido pela Comissão de Arbitragem Internacional, essa Comissão Internacional de Arbitragem da Federação, aliás, da CBF, reconheceu ontem que houveram os erros. Será que ele tem a tranquilidade de tocar em frente essa denúncia? Será que ele tem? Sabendo que o árbitro que ele está tentando defender errou?
Não vai ser punido, Eu pergunto- mas o jogador não pode falar. Não. Isso é um erro da Mas direção, por que que deixar não? o jogador falar. Não pode. Sabe, mas nós Dessa vamos- forma, tu- quem tem que fazer isso aí é os diretores. Eles podem fazer, se for suspenso, até melhor fica lá Tu fora. sabe por quê? Tu sabe por que que o elefante fica no circo? Nem tem mais. Nem tem mais, mas controlado por uma correntinha ou por uma cordinha que se nós 4 aqui pegar 2 de cada lado, ela arrebenta? Porque ele não sabe a força que ele tem. Aí Mas um presidente comprometido, tudo comprometido. Mas então, Cara, Mas eu entendi mas o é, ponto, mas tem eu que também mudar Claro que não vai isso. acontecer, mas se os jogadores se juntassem e dissessem assim, ó, Mas enquanto... não tem força. Isso que eu digo, enquanto tem não vai força. acontecer. Claro. Mas se os jogadores se juntassem e dissessem, ou profissionaliza a arbitragem, ou dá um jeito nesse negócio aí, ou começa a punir os árbitros e eles começam a apitar direito, ou nós não entramos em campo. A arbitragem Se do Brasil. fizessem isso, meu amigo. A arbitragem É. do Brasil, É. viu? A arbitragem do Brasil é uma bala perdida. Ontem o jogo do Juventude e Atlético Mineiro uma deu hora cheio ela de vai ter que problema. pegar. É. Uma hora ela vai ter que pegar. Mas não eu pode acho- atingir sempre o mesmo alvo também, né? É duro, Só que né? o campeonato Mas nós estamos é uma aqui bala perdida. Na 7ª rodada e já pegaram o Inter 3 vezes essa bala. Eu acho, assim, ó, eu 3 aceito tiros já. que o errar é humano. Nós aqui, ó, estamos falando assim, ó, E a draga vai cair, de hein? vários lances com várias interpretações, Viu? cada um de nós tem uma opinião. Ó, e a draga vai cair. O O Juventude. E vai cair aquele treinador lá do Juventude. Vai. Aquele ontem já estavam comprometendo ele. Viu? Eu Souvenir- acho que errar é humano. É assim, ó, eu aceito o erro. Se errar a favor do meu time, errar contra o meu time. Eu também ó, aceito. Agora, assim, ó, eu arquitetar os erros, não. Defender sempre 2, agora tem um terceiro. Entrou um terceiro para ser defendido. Não, mas Aí a falta de Vamos critério. fazer o a seguinte. vocês colorados. Falta de critério Tá, dentro vamos do fazer- jogo, A tu vocês entendeu? colorados, eu ouvi aqui o discurso dele, eu vi o dele, o teu nem muito foi nessa área, a respeito do time, porque fulano, porque tem que prender aqui, porque está errando lá, porque está errando aqui, esse centroavante não faz. Esse é o Roger. Não. Esse é o Roger. O o Roger Sabe- é muito bom aqui, ó. Aqui ele, Não. ele dá uma aula no microfone. Não fala Mas isso que lá não é dentro isso. do campo Não, não é o não, mesmo. não, eu discordo de ti. Não. Porque quando saiu do Campeonato discordo Gaúcho, de ti. terminou o Roger. Não, eu discordo. ainda- Não pode, tu não diz eu- isso. eu- Quando ele empatou lá com o Flamengo, tu endeusou ele. Não, eu ainda acredito no Roger. Eu acredito. Tu acredita? Eu acredito. Quem não acredita é tu, o gremista. Tu que não. Tá aqui. Não, eu fui Tá defensor aqui. quando estavam cogitando o Roger. O Tilé testemunha, e ele falou isso. O Tilé não tinha, não ganhar queria, nada. não confiava. E eu disse: olha, vamos dar um voto de confiança. Eu acho que é um treinador para o momento do Inter. Já Eu vai ser continuo- complicar na eu continuo Libertadores lá em acreditando- cima. Acreditando, mas assim, ó, mas ele tem errado seguidamente. Vai Deus. Assim, ó, ele errou em botar 3 volantes. E esse sistema Mas- do terceiro zagueiro não funciona. Assim, Não, é isso, uma coisa que isso. chama derrota. Não funcionou enquanto Pessoal, o Fernando chama estava nós derrota. precisamos, só um pouquinho, Fala, Grêmio. vocês, a gente precisa, eu sei que está meio acirrado o nosso debate, está meio acalorado, mas nós precisamos falar um pouquinho do Grêmio. Vamos deixar o Xavier se manifestar aí sobre a vitória. Tá todo mundo com febre aqui, Xavier, hoje. Xavier, tá todo mundo com febre. Tá, o Mas Lencinho... em 5 segundos, só para Nossa, o esquema hoje, Deus, ali. o esquema que o Roger fez não funcionou enquanto o Fernando estava na terceira linha. Quando ele soltou o Fernando e ficou tripé, Fernando, Aí Thiago melhorou Maia, aí. Bruno Henrique e o Alan Patrick na frente com Wesley e Valência agudo, funcionou e nós viramos o jogo. O melhor Exatamente. Então o problema não são os o três volantes, melhor o problema time é... do Inter. O problema é o Fernando recuado sem mas- ter um primeiro mas volante. quem é porque que daí o Bruno recua Henrique e o ele? Thiago Maia ficava aqui, ó. Mas quem é que Só- recua só- ele? Exato, Só foi o 30 Roger. Só 30 segundos. Bem lembrado. Não, mas aqui, ó, só 30 segundos. O meu problema o é o melhor goleiro. Inter foi o Inter que tinha ou o Tabata ou o Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho. Tá, Aí ano ele- passado tu tá agora falando? agora Ou esse ele ano? tem os dois e ele inventa. Não funcionou. Bruno Henrique, e Thiago Maia e Fernando Mas junto. duas tem uma folhas não coisa, tava viu? funcionando, Não, Souvenir. vamos falar do E outra Grêmio um pouco coisa, depois. Tá, mas tem uma Ano coisa que... passado, o melhor momento Nunca. foi com o Tabata e ou com o Gabriel Carvalho na direita. Mas tinha o Bruno Gomes da lateral. A dinâmica era outra pelo lado. Viu? Assim, ó. Entendeu? Aqui O está o Bruno Gomes fechava o departamento meio e ajudava médico. a marcar, Ó, a aqui, armar. Sabe, presta atenção. esque- Aqui está o departamento médico, tá? Eu Aqui quero que tem- ele fale do aqui- Grêmio, então cara. vou falar. Já tá quase Aqui terminando tem- o programa. O nosso time está super bem.
Aqui, Ele não aqui quer é o falar do departamento Grêmio? médico. Presta Bom. atenção nisso que acontece. Aqui é o DM, tem 3 jogadores. Eles ficam analisando o que está acontecendo dentro do campo para voltar. Se está bom, se está bem, eles saem ligeiro dali. Mas se vira uma draga, eles começam a ter dor daqui, dor dali e não voltam. Isso é uma coisa, há muito tempo é assim. Então tem gente aí que entra pro DM esse goleiro. Ele conhece, ele esteve lá dentro. Eu não. Pelo amor de Deus. Grêmio 1, Santos 0. Tem gente que aquele Leonardo Wagner. Olha aí, ó, vai terminar o programa, vamos Tá, falar do vamos lá, Grêmio. então. Pelo Não, amor de Deus. O Mano tem um time ruim na mão. Isso já está bem claro. Né? Atacante tem um bom, que é o uruguaio. É o que está resolvendo os problemas E o do Bright Grêmio. White também é mais... É jogadorzinho comum. Não é tudo isso aí, entende? O pessoal da torcida anda reclamando muito dele. Trouxeram um jogador de contrapeso no meio e é o melhor do time, o Dodge. O Dodge é o que está segurando... É o pulmão agora do É Grêmio. o que está segurando o meio-campo. É o que segura o meio-campo. E a grande mexida que ele deu no time foi deixar uma defesa posicionada. Entende? Deixou uma defesa posicionada. Um dos problemas sérios era o João Pedro. Era um problema sério, porque ele vinha aqui... O problema sério era o Gemerson que tu ilustrou, que não tinha Não, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Ele e o Edenilson. Eu vou chegar lá. Não, estou te ajudando. Tá? Ótimo, obrigado. O João Pedro vinha para cá, né? Vinha para cá para jogar aqui em cima e de vez em quando acertava tudo, mas deixava um buracão nas costas dele. O que ele tomou? Serrote. Bom marcador. Marcador. Isso protege quem? Uma figura fraquíssima do Grêmio, que é o Gemerson. Aí, o Gemerson, lá contra o CRB, ele fez CSA. Né? CSA. CRB é de lá também. Bom, Foi aquele que empatou com o Santos. Né? E errou um pênalti no fim também. Então, ele deixou posicionado o Serrote, e aí o Gemerson já não tem mais essa obrigação muito grande de sair da cobertura, onde ele dava o bote e errava. Pega cara veloz, ganhava dele. Ele tirou outro defeito do Gemerson. O Gemerson se agarrava nos caras para... Né? O grande falta que ele fez, e pênalti e tudo, ele tirou esse defeito, mandou jogar só. Algemou ele com as mãos para trás. Não. Todo com as mãos amarradas. Ensinou, trabalhou um pouquinho que deu no vídeo aqui. Treinador ensinou. é para isso, né? E ele fez um bom jogo contra o Santos. Sim. E tirou um gol. O cara estava entrando para dentro do gol assim, ele conseguiu sem fazer o pênalti. O quarto zagueiro, o Leonardo Wagner, é craque. É muito bom jogador. Esse é craque. E o lateral esquerdo joga muito. Né? Então, os defeitos defensivos, eles eram mais em cima do lado direito. Ele está falando isso porque o Grêmio não tomou gol, viu? Não, mas eram os defeitos. Eram os defeitos. O João Pedro era o pior deles. O João Pedro era o pior deles. Então botou o guri no local. Claro que o guri não sabe jogar para frente, a bola passa embaixo do pé dele, mas tudo bem. Aí ele põe um cara para jogar, que joga muito, que é o que veio lá da... Às vezes eu lembro dele. O Cuejar. O Cuejar tem um passe espetacular. Entende? Ele não está num melhor condicionamento físico, porque até quem vem de lá tem problema. Mas ele faz um passe correto, ele não erra. Errou uma saída e quase tomou o gol. Mas foi a única bola que ele errou, foi atravessar que o cara tirou dele. Mas ele consegue jogar, entendeu? Só ele está com um problema seríssimo. Cristaldo. Monsalve. E esse Armação, né? Edenilson aí é um problema. Ele acha que é uma solução, mas é um problema. E principalmente porque ele bota o cara do lado direito do campo. Então ele anula completamente o lado direito de ataque do Grêmio. Por quê? O Serrote não sabe apoiar. Denilson não tem força para chegar no fundo. Então esse lado é neutro. Então daqui a pouco os adversários já vão estar vendo isso aí. E vão começar mas esse Kiki Oliveira aí, o cara tá com uma velocidade, com uma fome. O cara é e forte, tá né? motivado ele. Pra guri é muita fome. Tem qualidade técnica. Muito. Mas é só
Ah, mas para ele arremata bem também. Não, mas né? é só Sim, o único. super bem. É o único, o que ele é fez o no único. Grenal, É o único. Então eu vejo assim, ó, que a janela vai ser importante para o Grêmio. Se o Grêmio vai ter que acertar a janela, contratar um zagueiro bom, um zagueiro de qualidade e rever esse problema da E o lateral meio. direita. E o meio. E o meio. O meio aí tem que vir 2 jogadores de qualidade. Titulares. Para entrar no time, exatamente. Mas vai, o mercado tem E essa dinheiro? gente. E tem, olha aqui, ó. dinheiro? E o mercado tem esses gente, caras bons vai gente, disponíveis? Vai gente. Qual Vai é que gente. Qual é que vai vai ir? gente embora. Cristaldo é um. Cristaldo vai embora. Tem que ter E- gente que queira comprar, né? Esse mas é o problema. tem, o Cristaldo tem mercado. Ah, então me apresenta Mas eu que eu vou vender Não, o ele- Valência. Financeiramente ele é tem- muito baixo. Dá pra fazer um pacotão Não, aí. mas eles já estão não. até fazendo troca com o Cristaldo. O Te Inter digo e pra o Grêmio ti. tinham que se juntar e fazer uns pacotão, assim, olha, tem É. um meio, um centroavante aqui, ó, leva 2 por 1, dá o Valência É. e o Cristaldo junto ali, você junta e É. lá na Rússia, nos Uzbequistão, Isso, na exatamente. Arábia. Não, porque assim, ó, para nós, eles estão mal. Que é o caso do Valência e do Cristaldo. Mas são jogadores de muito nome. E principalmente o Valência. O Valência tem mercado. O Valência disse que quer voltar pro Emelec, mas que volte logo. Mas vai. quem é que entendeu? tem- mas quem é que vai pagar 1,5 milhão? Tá, Ele mas que faz aí salário é o dele, seguinte, cara, não ó. faz gol e quer ganhar 1,5 milhão. Se ele ganhasse 300 mil, até parecia. Tenho Mas daí que muito baixa o salário medo pra ir. do jogo de sábado. Contra o Bragantino. O Bragantino é líder do Campeonato Brasileiro. bom, E né? é uma velocidade, Time um bom. time rápido. Isso que ele perdeu, aquele que foi pro Palmeiras ainda no meio de campo. Né? Bom, pessoal, nós já estamos encerrando o nosso programa. O Ademir nos cobra e bate naquela parede ali, parece tem uma baqueta ali na mão, ali, batendo parece ali, tem mas uma tudo bem. construção ali, É né? trabalho dele e a gente tem que respeitar. Então Alguém nós... tem que controlar essa bagaça aqui. Né? Nós temos, para encerrar, o Inter enfrenta na quinta-feira, nosso próximo programa é na sexta, o Nacional lá em Medellín. Souvenir é um jogo difícil, é um jogo que está trazendo um certo revanchismo aí já, principalmente pelo torcedor lá do Nacional, um jogo duro, um jogo contra a Libertadores, né? Então o Inter vai ter que esse compromisso aí trazer um resultado satisfatório, senão ele pode até se complicar, principalmente na parte da classificação. Aí fica 2 problemas para resolver aqui. Eu acho um que em casa e outro fora. Eu acho que, obviamente, o bom seria a vitória, né? Mas o empate não é de todo ruim, né? Porque aí decide aqui com o Bahia, tem a obrigação de ganhar, e o Nacional, que não está bem, né? E ganha do Nacional do Uruguai, que é possível, né? Encaminha a classificação. Mas lá, se nós empatar 1-1, tá bom. E aí, Sabia? 3-0 para os caras lá. Para devolver o placar daqui, então. É que foi 3-0. Lá é 3-0 para os caras. Bica, tu que viu esse jogo ao vivo e tudo, o que tu sentiu desse Atlético lá no Nacional? É outro jogo, né? O Atlético Nacional assustou poucas vezes o Inter ali, mas muito por conta do Rovel, no jogo do Beira-Rio. Porque por mais que o Inter tenha feito o score depois que eles tiveram o jogador expulso, as poucas vezes que eles atacaram 11 contra 11 foi em cima de falhas defensivas do Rovel. Claro que o Inter tem que estar bem lá, né, para fazer o score e não ser assustado por eles, torcida em cima e tal. Mas eu ainda acho que dá para ganhar lá. Eu acho mais fácil ganhar do Atlético Nacional lá na Colômbia do que ganhar do Nacional do Uruguai. O Alan Patrick não joga. Joga. Não, joga. Não, já Mas- está oficial, ele vai jogar. Eu acho Vai, mais fácil Vai jogar. Vai ganhar jogar. do Atlético Nacional lá do que ganhar do Nacional do Uruguai aqui, porque o Nacional do Uruguai já virou clássico praticamente, né? O time que o Inter mais enfrentou. É, os é caras, possível, né? Mas olha, Mas tem é- uns veteranos ali. bem. Mas Eu é acho ruim, que dá para ser uns 3-2 lá, que o Inter Mas- não vai passar sem tomar Quanto? gol também. 3-2 pro Inter Mas lá. é ruim o Nacional, né? É ruim, Do Uruguai aqui. O do Mas Uruguai. isso que eu digo assim, falta criatividade para isso é para outro assunto, para outro jogo, para outro programa, mas falta criatividade na hora de contratar, cara. Aquele volante do Nacional, o cabeludinho ali, o Rogel, bota jogar bola aquele cara, rapaz. Mas tu não pode também fazer uma relevância tão alta sobre ele por um bocado de um jogo que ele jogou mas, bem, né? mas quantos jogos eu fico vendo os caras não jogar nada aqui? E amanhã tem Rodrigo Grau contra o Grêmio, né? É amanhã, né? A gente sabia. Fala desse jogaço aí. 3-0 para nós. E tu, Souvenir, não falou nada? Vai ser 4-0. 4-0 pro Grêmio? Tá. E tu, Eu não Bica? lembro quando foi a última vez que o Grêmio fez 3 gols num jogo, mas É. 2-0. É. O jogo é aqui?
Não, é lá. Ah, não, vamos mudar então. Vamos rapidinho. Vai ser 4x0 pro Grau. Se aqui é 4x0 pro Grêmio, se é lá é Eu só 4x0 vou pro te avisar que eles não fizeram 4 gols no ano. Hein? É Atlético também, viu? O Nacional do Uruguai não tinha feito gol, não gol, fez 3 em nós. O Grêmio, o Atlético Gal, o Grêmio vai ganhar 1x0. É o suficiente para o Grêmio. O Grêmio ganha 1x0 para se manter na liderança aí. Foi a herança que o Quinteiros deixou para o Mano, né? Invicto na Quanto na mais longe o Sul-Americana. Grêmio for na Sul-Americana, melhor. Mais cansa, mais se desgasta, mais se viagem. atrapalha. Hoje joga a outra chave do Inter, do Grêmio. Hoje joga O Godoy. Godoy. A do Inter é Bahia, né? Bahia Nacional. É hoje, né? É em casa. Não, amanhã. Amanhã é em casa. Amanhã. O Bahia joga em casa. Bahia tem que ganhar, né? Torcer pra fazer Bahia ganhou 1x0. Não, torcer pro Nacional fazer Não, aí tu time. quer embolar o grupo aí. Claro, Bahia melhorou, hein? Embola o Tem que grupo. disparar um e nós eu segurar quero o ser- outro lá. Eu quero ser líder Esse do grupo. programa tem que aumentar 2 horas, não é meia hora só que a gente quer, pelo amor de Deus. Não deixa a gente encerrar nunca. E o jogo do Inter e o Atlético Nacional vai ser um jogo duríssimo. Também acho. Eu estou pelo palpite souvenir. 1x1 lá também já está de bom tamanho. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um debate-bola aqui pela TV Santa Maria. E até a próxima sexta-feira com muito debate aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos lá. Valeu, tchau, tchau. Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas.